Eu passo, então, para o nosso último debatedor, Marcelo Leal, da Via Campesina. Bom dia. Bom dia. Saudar a todos os presentes, pessoal dos debatedores aqui, os amigos do PGDR, e tem muitos rostos conhecidos aqui, então, de modo especial, cumprimentando todos, eu quero saudar o companheiro e amigo Vanderlei, que também fez a mediação para a gente estar participando. Agradecer a oportunidade para a gente estar expondo os pontos de vista da Via Campesina em torno da questão alimentar. A Potira, no e-mail, ela pediu assim, seja bastante incisivo e vá direto ao ponto, né? Então, nós vamos proceder dessa forma. Primeiro, nós queremos colocar que, dentro desse quadro, desse debate, que nós compreendemos o campo como um espaço de disputa. E que todo o conjunto de apontamentos que nós vamos fazer faz parte da defesa de um projeto de agricultura que afirma os camponeses e os povos tradicionais como a base do desenvolvimento do campo, e não o agronegócio. Então, nós temos uma compreensão de que esses modelos eles não são nem tecnicamente conciliáveis, nem do ponto de vista econômico, social e territorial conciliáveis. E que todos esses apontamentos eles se chocam com as estruturas econômicas e as estruturas de poder que se erguem a partir do que nós chamamos de agronegócio, que foi um reordenamento a partir do ano de 98, ou também um aprofundamento que junta o latifundiário, que entra com a terra, a indústria transnacional, que entra com tecnologia e insumos, a mídia, que entra com a difusão da ideologia, o Estado mudando leis, colocando crédito e dando cacete nos movimentos sociais, e também todo esse grupo coordenado pelo capital financeiro, pelos bancos. Então, toda vez que nós vamos discutir agricultura, nós temos que colocar que existe essa disputa pela ocupação do território e pelas formas de fazer agricultura e fazer cultura, já que o agronegócio reduz o campo, como falava anteriormente, ao agro, e nós queremos do campo muito mais. E é um tempo muito estranho, porque é um tempo que as pessoas saem de casa para comer alimento caseiro. Existe mais farmácia que pontos de venda de alimentos frescos e saudáveis. E também as pessoas, os políticos, ascendem ao poder utilizando do combate à corrupção para corromper ainda mais as estruturas sociais e as conquistas que nós tivemos no último período. Eu também vou colocar, assim como o Clênio, inclusive, parece que a gente tem se reunido bastante, né, com ele lá na Embrapa. A Embrapa Pelotas, como ele falou, uma Embrapa diferente, ela atende o conjunto das pautas, né, ou busca atender, faz um esforço que a gente quer reconhecer aqui, Clênio. E o Frei Sérgio tem feito seu papel de doutrinador, então, ali na Embrapa, colocando a questão das soberanias.
Eu também fiz por manchetes, vamos dizer, os principais desafios da questão alimentar no século XXI. O primeiro, nós temos um desafio de construir o abastecimento popular de alimento. Nós temos que restaurar o óbvio. Perguntaram certa vez para o Paulo Freire o que era a revolução. O Freire falou, é restaurar o óbvio. É óbvio que todo mundo tem a casa, que todo mundo que queira cultivar tem a terra, que todo mundo tem acesso à saúde, à educação. Tudo isso nos parece muito óbvio. Então, o primeiro papel da agricultura é produzir alimento, é converter sol em carbono em formas para a gente poder se alimentar. E nisso, nós temos que olhar qual que é a estratégia do sistema agroalimentar para a gente construir algo que se contraponha e supere. A estratégia do sistema agroalimentar, nós temos avaliados da seguinte forma. Agrotóxico e transgênico para os pobres, orgânico para os ricos e fome aos miseráveis. Essa é a estratégia do sistema agroalimentar. E, juntamente com isso, para consolidar essa estratégia, vai se produzir uma mudança de matriz tecnológica. Aquilo que o Cleno falava, que nós também concordamos, que é sair da matriz agroquímica e passar para a matriz da biotecnologia, onde o transgênico é apenas uma pontinha, mas também as grandes indústrias transnacionais já estão produzindo biofertilizantes. Aquele que a gente fazia na década de 80, de 90, e todo mundo ria da gente, a base de bosta de vaca, Bacillus subtilis, agora a Bayer vende a R$ 450 um galão de 5 litros. Se chama Serenite, não sei como é que pronuncia aquela coisa lá. Mas se é Bayer, é bom, né? Então, deles a gente compra. Então, é assim, dá status, né? Então, eles vão fazer uma mudança de matriz tecnológica, mas sem mudar a concepção de agricultura, porque vai ser também micro-organismos universais que eles possam utilizar na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, América Latina, e vão vender para a gente de forma cara. E sem mudar as estruturas de poder. E isso vai se voltar para produzir alimentos orgânicos, caros. E a gente tem que ser, por mais que a gente faça, e nossos movimentos fazem, nossas cooperativas fazem, as feiras orgânicas, a comercialização, inclusive para grandes supermercados, e esses alimentos estejam nas gôndolas e só tem acesso quem tem dinheiro, que não só pode entrar no Zafra ali e ver o preço do alimento orgânico, nós temos que compreender que aonde o melhor custa mais caro e segrega a sociedade é o fascismo. Então, nós temos um desafio, fazendo uma transição, de construir um projeto de agricultura, de agroecologia camponesa, popular e de massas. Para isso, nós temos que fazer um esforço muito grande dentro das nossas organizações, no conjunto das universidades, dos pesquisadores, da Embrapa, para a gente desenvolver tecnologia. Nós temos um atraso, ao meu ver, no campo da agroecologia, em função de que todo um conjunto, uma corrente de agroecologistas da década de 80 e 90 confundiram ou substituíram o aspecto também tecnológico fundante da construção da autonomia na agricultura, que é a tecnologia, pelas interpretações, que é fundamental, da economia política e da sociologia. Mas a tecnologia é fundante na construção da autonomia. Então, nós temos ainda um atraso, e aí eu quero botar a culpa aqui no Miguel Altieri, né, porque trabalhou muitos princípios, e a gente teve experiências na Venezuela, onde alguns companheiros nossos queriam fazer agroecologia em escala, e ele pedindo para a gente colocar 1 ou 2 hectares de experiência. A fase das experiências nós temos que superar. Nós temos que construir uma agroecologia popular, camponesa e de massas, para que toda a população consiga ter acesso a alimentos orgânicos,
saudáveis e baratos. Porque é possível fazer dessa forma. Um segundo desafio tem a ver com a saúde. Então, o primeiro é construir um programa popular de alimentos, de abastecimento popular de alimentos, e, para isso, a gente construir uma agroecologia camponesa popular e de massa. O segundo desafio é a agricultura, além de produzir alimentos, ela é fundante na produção da saúde. A agricultura moderna, que nós chamamos hoje de agronegócio, ela, primeiro, padronizou a dieta alimentar. Milho, soja e trigo é praticamente a base da dieta alimentar do mundo todo. Esses alimentos hoje, soja, milho ainda não, mas soja e trigo, eles são dessecados para ser colhidos. Então vai Roundup, vai glifosato, e todos nós comemos ele depois. Então, além da padronização da dieta alimentar, ocasionou uma desmineralização dos solos e dos alimentos. Aí, quando falta magnésio, pum, infarto do miocárdio. Falta ferro, anemia. Falta cálcio, osteoporose. Sem silício, não tem deposição de cálcio. Então, nós temos que conseguir fazer esse debate entre campo e cidade, que a saúde começa no solo, para produzir um alimento são, um animal são, e nós chegarmos a ter uma saúde para toda a população. Principalmente o uso de agrotóxico, tem ocasionado não só contaminações, mas o bloqueio de uma série de síntese que acontece no intestino. Recomendo a vocês lerem um best-seller que saiu, um capinha azul, chama O Discreto Charme do Intestino. Eles chamam hoje de segundo cérebro. Dizem que tem irrigações, neurônios aqui, e ele se comunica direto com o cérebro. 80% de todo o nosso sistema imunológico é produzido no intestino. Dos principais efeitos do glifosato é bloquear a síntese no intestino. Então, nós estamos também tendo uma desbiose, uma redução dos micro-organismos que contém no intestino. E já está comprovado, segundo esses estudos que estão se fazendo, que estresse, depressão, distúrbios do sono, nervosismos, tem a ver com o intestino. Tem alguém da nutrição aqui? De repente, né? Aí isso eu estou grosseiramente falando, né? Como ativista e militante, mas nós vamos buscando essas situações. Então, nos Estados Unidos, inclusive, já há um movimento de vender bosta em cápsula, bosta de humano em cápsula, que eles pegam dos camponeses do México e africanos, porque tem micro-organismos, e faz um tratamento para repor a flora intestinal. Mas, de novo, se vir com a chancela de uma multinacional, vai dar status, vai dar dinheiro, e nós vamos fazer. Tá? Então, nós temos que pensar como a agricultura para produzir saúde. E que essa saúde começa no solo. Terceiro, agricultura e clima. A revolução industrial e a visão industrial, tanto capitalista, como também das experiências socialistas, essa visão de que a sociedade é industrial e de que a natureza pode se reduzir à indústria. Aí leio a tese de, não sei se é mestrado e doutorado aqui do companheiro, tá? Que ele fala disso, do Fordismo, aplicação na agricultura, do Gervásio. Essa visão tem que ser superada. Essa visão da ideia de que a sociedade, de que a natureza pode ser reduzido à indústria, e tudo ser industrializado, nós temos que superar. E essa visão industrial, ela descarbonizou o solo. E aí tem um conjunto de estudos da Agrain e da Via Campesina que mostra, quando pega desde a agricultura até os sistemas de transporte, tudo que envolve a matriz energética, tudo que envolve a agricultura, o petróleo, né?
e desflorestamento para fazer agricultura, e coloca que é em torno de 58% a 60% das emissões de carbono vem em função dessa agricultura industrial que foi construída. Tá? Então, para a gente enfrentar o aquecimento global, as mudanças climáticas, nós temos que repor carbono no solo. E isso tem tudo a ver com a agroecologia, com a agricultura orgânica, com a agricultura sustentável, e por aí vai. E na esteira dessa industrialização, houve uma desconexão entre sociedade e natureza e do tempo histórico. Nós temos que compreender que o tempo natureza, o tempo da agricultura camponesa, que é aquela que eu estou vinculado, e o tempo indústria é totalmente diferente. Na indústria, para a exploração no processo capitalista, o tempo de trabalho coincide com o tempo de produção. Na agricultura, o tempo de trabalho não coincide com o tempo de produção, porque a agricultura é uma atividade econômica, cultural, mas ela é também biológica. Então, você tem períodos inteiros que o tempo de trabalho não está sendo dedicado para o cultivo ou a criação. Como é que o capital faz isso? Tentando diminuir o tempo de produção, através das variedades híbridas de ciclo curto, franguinhos que hoje são verdadeiros pintinhos, vocês podem olhar nos ossos, né? Que tem vermelho, então ali está produzindo ainda sangue, né? E nós também produzimos nos ossos chatos depois que a gente cresce, mas quando a gente é pequeno são nos ossos longos. E são 33 dias, 36 dias hoje esses franguinhos que eles nos vendem. Então eles tentam ao máximo padronizar a produção, reduzindo esse tempo da agricultura. E vai industrializando ainda mais a agricultura. E vai criando um movimento também de deshistorização. Se a história é feita por pessoas em luta, disputando seus projetos, esse processo de deshistorização no alimento, ele aparece velando, escondendo quem são os reais produtores do alimento. Aí aparece que quem produz leite é a Nestlé. Aí aparece que quem produz X alimento é tal empresa. Os agricultores já não aparecem mais para a sociedade, de modo especial para a sociedade urbana. E perde o seu vínculo com a palavra produtor, que o agronegócio depois foi se apropriando, né? Eles se chamam de produtor. Então, nós temos um desafio de reconectar a sociedade com a natureza e regular o tempo natureza, o tempo agricultura e o tempo de transformação nesses processos que levam alimento às sociedades. E, por último, talvez o mais utópico também, é a questão do sistema campo-cidade. Nós, como eu vou me associar à fala do Marcos, né? Não se trata que todo mundo vai se tornar, no futuro, todo mundo vai voltar a ser agricultor. Mas essa divisão campo e cidade, na história da sociedade, sempre houveram cidades que ascenderam e depois colapsaram. Houve, inclusive, em alguns períodos, retorno das populações urbanas para o campo. O campo é sempre o fator propulsor de formação das cidades. Essa separação radical entre o campo e a cidade, que a gente pode, inclusive, encontrar alguma coisa na ideologia alemã, do Marx, do Engels, mas esses estão fora de moda, para a gente estudar, eles que separam e causam aquilo que se chama de uma falha metabólica. Porque, em tese, toda essa matéria orgânica sai do campo, passa pela cidade e deveria voltar para o campo para se fazer agricultura. E essa falha metabólica, hoje, ela é artificialmente substituída ou corrigida pela matriz energética e os insumos do petróleo. Então, pensar o futuro da agricultura e a reorganização das sociedades, nós temos que nos debruçar a pensar a reorganização ou a redistribuição da população no espaço geográfico.
E isso pode ajudar a resolver os problemas de conflitos sociais, porque eu não imagino mais 30 ou 40 milhões de pessoas formando mais 2 São Paulo. Não tem espaço para isso. E também resolver o problema ecológico, permitindo a gente reequilibrar esse sociometabolismo. Claro que, para isso, nós teríamos que vamos continuar enfrentando essa disputa de projetos e essa disputa na sociedade. São algumas contribuições sobre os alimentos saudáveis para o campo e a cidade e os desafios aí da questão alimentar no século XXI. Muito obrigado, Marcelo, pelas considerações aí relacionadas à mudança da matriz tecnológica, em vista de um maior acesso, né, à alimentação de qualidade, que, como tu sinalizaste, tem impactos na saúde pública. Para isso, é importante inverter um pouco essa lógica de reducionismo da natureza, da agricultura, desconexão da sociedade com a natureza, desvinculação dos atores na história, né? E eu acho que essa tua última observação é bastante interessante, né, da questão da distribuição das populações, aí, né, que podem ser pensadas sob uma nova ótica, a partir do desenvolvimento da agricultura, tanto urbano como rural.